Fala, Urbis, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio onde nós vamos iniciar mais uma saga. Já falamos de Little Nightmares e hoje a gente vai falar sobre Limbo. Futuramente pretendo fazer alguns outros jogos maiores, talvez até uma série mais oficial ou alguma coisa do gênero, porém hoje nós iremos começar com o Limbo. Da mesma forma que Little Nightmares, eu vou trazendo episódios para vocês. Diferentemente de Little Nightmares, onde tem capítulos bem fortalecidos, para que não fique vídeos de 2 horas, 3 horas e tudo mais, eu vou fazer uma gameplay mais ou menos aí de 20, 30 minutos no máximo, onde eu vou trazendo algumas opiniões a partir de alguns trechos específicos. Pode ser que fique um pouco menor, mas a ideia é girar aí no máximo nesse tamanho, beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre essa primeira parte dessa gameplay de Limbo. Uma coisa interessante quando já começa é que você percebe que tem uma temática muito mais pro suspense, um terror aí um pouco mais forte nesse quesito pelo fato de ter o preto, o branco, o cinza. Porque é interessante, porque nessas discussões que a gente tem, fala sobre, nada é tudo preto, nada é tudo branco, né? Temos tons de cinza como questão de personalidade, então é interessante essa premissa. Um outro fator legal é que você percebe que tem, basicamente, uma floresta e névoa, que são outros elementos do terror muito utilizados. Até mais, quesito de locais meio que abandonados ou inóspitos de alguma forma, também trazem esse simbolismo e essa proposta bem legal. O interessante é que você percebe que a câmera vai se movimentando no decorrer que a gente vai descobrindo. Isso é legal porque traz aquele sentimento leve de jogo em primeira pessoa, onde você vai descobrindo junto com o personagem no decorrer que ele vai fazendo. Histórias em primeira pessoa, você só descobre o que acontece quando o personagem sabe, quando ele vê, porque a história conta totalmente no ponto de vista dele. Então eu acho isso bem legal, essa premissa que traz esse jogo, porque tudo vai à base da ambientação, tudo vai à base da sensação, percepção. Não pesquisei sobre a origem do jogo ou alguma história que tenha, se ele vai resgatar alguém, se ele está fugindo de alguma coisa. Eu não me atentei muito a saber o background da história, porque eu quero ir sentindo o jogo no decorrer que ele vai acontecendo. Esse jogo tem uma pegada também um pouco de puzzle, onde você precisa meio que ir descobrindo as coisas no que algumas mecânicas, alguns, por exemplo, tem que puxar o barco para subir e atravessar e escalar e puxa a corda e alavancas e alguns tipos de puzzles mais assim. E eu acho isso bem legal porque isso vai trazendo uma ambientação e também outras propostas, não sendo aparentemente um jogo de plataforma. E é legal porque você vê que tem o nível mais pro preto mais para frente e vai ficando cinzas claros no decorrer que vai meio que indo para trás. E o legal desse jogo também lembra um pouco do Little Nightmares, é a questão da história e o foreshadowing. Por quê? Primeiramente tem essa armadilha de urso como um foreshadowing de coisas que futuramente você pode e precisa utilizar. Como você percebe nessa armadilha aí, onde você precisa fazer com que o negócio fique preso embaixo e com isso você consiga passar. Então você percebe que existe sim esse foreshadow de primeiro você apresenta a dificuldade, a mecânica, para depois você ver que tem essa ideia. E você vê nisso quando percebe a identificação de um para com o outro. E assim você vai entendendo. O legal do jogo do Limbo é que tudo muito se baseia nos sons ambientes. Vai perder um pouquinho, como eu estou falando, vocês perdem um pouco dessas impressões, porque você vê esses sons do vento, do andar, da armadilha fechando. Isso é interessante principalmente como forma de apresentação de dinâmicas de história.
É legal porque vocês veem como é o mínimo da ambientação de você escuta. Eles se deram o trabalho de colocar os mosquitos perto dos lagos, né, no caso no corpos de água, perto de possíveis corpos, como se realmente tivesse um tipo de podre, porque mosquitos em cima da água, sim, existem algumas espécies, por exemplo, de libelas e outros insetos que consomem micro-organismos e outras frutas que podem cair na água, mas normalmente o que atrai esse tipo de ser são podridões, no caso, corpos orgânicos que você poderia ir utilizando para essa alimentação. Então você percebe esse possível foreshadowing de que esse lago não é um lago assim tão legal, principalmente pelo fato de que nós temos esses insetos. O legal é que você escuta o eco dos passos trazendo essa ideia de solidão muito forte. E legal, vocês podem ver ali em cima, novamente trazendo esse foreshadowing de que prende, no caso tem aqui a aranha, talvez como a gente vai conseguir pegar aquilo lá. Então, e você escuta meio que o negócio se movendo um pouquinho ali, meio que então já consegue entender um pouco da mecânica que vai ser prevista aqui nesse boss. Com o negocinho caindo. Agora já percebe que a gente tem que vencer de alguma forma. Eu gosto de jogos que trazem um pouco de lore juntamente com mecânica, algo que também aparece muito forte em Little Nightmares. É um elemento muito forte no jogo indie, de uma forma geral, onde a história e a mecânica vão adentrando junto, porque você percebe que existe uma necessidade narrativa para ampliar. Pequeno fato, no jogozinho de uma maneira geral, você precisa associar esses dois elementos para que não fique algo forçado de clique aqui para bater no bicho. Porque normalmente os jogos são um pouco mais, vamos dizer assim, intuitivos nesse ponto. E mostrou, né, que eu perdi, eu sou um jogador nato. Então vocês já podem ver o quanto é essa dificuldade. Mas eu acho que é bem legal quando você percebe essas conexões, ainda mais a aranha novamente, a aracnofobia como um dos principais medos que a galera tem de uma forma geral, não apenas na solidão, no escuro, aranhas também. Então eu acho bem legal essa proposta. O legal também é esse jogo de luz e sombra, como se aos poucos em algum momento fica mais nebuloso, em alguns momentos parece que a nuvem tampa o sol, ou nós passamos por debaixo de raízes, pedras, de outros elementos. Então você vê essa mudança de cenário de contraste apenas sendo tons de cinza, mas vocês vão percebendo essas mudanças de contraste como forma de apresentação. E o legal é que, da mesma forma que acontece em Little Nightmares, aqui nós temos um dos fatores importantes para a apresentação de problemática. Seja ele o antagonista, conflitos, obstáculos, quaisqueres, que é a reapresentação da problemática. Nós tivemos uma aranha agora há pouco, nós temos a aranha novamente que nos prende, nós temos uma aranha futuramente que vai ter um outro momento. Então é legal porque você percebe que existe essa intensificação de problemática de acordo com o ponto que a gente trabalha. Se você quer mostrar que aquele problema realmente é um problema, ele precisa ser relevante e ser mostrado com mais frequência. Um antagonista que aparece muitas vezes, um problema que atazana nossos protagonistas mais de uma vez.
Então você percebe que essa aranha tem sim uma importância, porque já é a segunda vez que ou a mesma ou uma outra aranha, no caso aranhas de uma maneira geral, ela já aparece para trazer essa problemática pra gente. Isso me lembrou um pouco a cena do Sísifo, né? Onde ele vai empurrando as pedras até chegar no topo, a pedra rola para baixo. Não tem nada a ver com a história, é apenas uma analogia que veio à minha mente enquanto eu reassistia o quão ruim eu sou dentro do jogo. Né? Novamente a aranha aí. E o legal é que, meio que mostrando novamente um foreshadowing, você vê que tem um pedaço de teia aqui, sobrando aqui na nuca da cabeça da criança, mostrando um pouco o possível perigo que vai ter em outras fases. Até mesmo que essa criança enforcada, como algum possível perigo que pode acontecer conosco, no caso armadilhas, ou até mesmo a apresentação de outros personagens, outras crianças que podem aparecer, ou adultos, ou qualquer outro humano que possa aparecer. Então eu acho legal esses foreshadows mostrando essa periculosidade que a floresta, pela floresta e outras coisas associadas à floresta, pode trazer pra gente. Vocês percebem esse aumento de tensão também na música como uma forma de apresentação. E aí, novamente, um pé biônico representando talvez aí uma aranha. Eu acho bem legal porque muitas vezes a gente considera que medos antigos se transformam em traumas atuais. Então, o fato de que a aranha é algo muito presente, pelo menos nesse momento, nesse cenário aí, você vê que ter essa associação a ela é algo bem legal, um foreshadowzinho, até mesmo uma promessa, talvez, de que ela vai voltar de alguma forma.
Novamente mostrando agora crianças, silhuetas e enforcamentos, mostrando um reforço de promessa, talvez, que essas crianças precisem ou queiram alguma coisa pelo fato de que tem essa presença dela com armadilhas, com pedras, tanto que você viu na última vez aquela pedra caindo, esse pé de aranha, jogando os próprios pneus. Então vocês percebendo essas promessinhas de que quem são elas, o que podem ser, por que tentam nos matar. Novamente a apresentação da aranha, né, com um reforço de um antagonista. E é aquela falta de habilidade clássica, né? Essa parte me lembrou um pouco o quesito de encarar seus medos, né? Que você precisa esperar com que ela chegue próximo para ser a força para você conseguir ter o impacto para subir. Apenas é uma analogia besta, mas me lembrou um pouco desse momento. Aquela premissa, né, de o que não me mata me fortalece, vendo que nós já enfrentamos algumas pedras de fogo, algumas pedras rolantes, e agora essa pedra serviu como uma forma de vencer um perigo talvez maior, que seja a aranha. É bem legal que essas pequenas analogias, mesmo que os criadores não tenham pensado nisso, quando você cria algo que já gera uma profundidade, como um iceberg oco talvez, faz com que ao mostrar alguma coisa, cria a sensação de ser muito mais profundo e todas as outras coisas que aparecem também dão a sensação de ser. Mas cuidado quando você for usar o iceberg oco, porque pode gerar certas promessas que você futuramente não vai usar.
Legal que vocês veem aí nesse laguinho uns vermezinhos, que é um próximo foreshadow de de um próximo vilão. Então, eu acho legal, gostei bastante dessa premissa inicial do Limbo, onde traz esses pequenos detalhes em cada um dos pontos, onde você tem a apresentação de antagonistas, você tem promessas, você tem elementos nas próximas partes, também existem outras formas que reforçam esse primeiro, como eu falei para vocês, não é um único capítulo ou vários capítulos, são apenas diversas cenas numa história única. Então eu acho bem legal que você percebe que existe sim promessas, ancoragens, gatilhos de diversos pontos que vão deixando o jogo bem mais interessante. Obviamente não é um jogo muito difícil, os puzzles também não são tão difíceis, pelo menos até nesses primeiros 20 minutos de jogo, mas você vê que existe sim um aumento gradual e, mais importante, a associação de história com personagem e assim o universo e mais a gameplay, pelo fato de que estamos falando de um jogo, não de uma história, de um livro, uma série, do que seja. Então, pessoal, essa aqui foi a minha review de Limbo, nessa nossa primeira parte. Vamos ter várias outras partes, então se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal para ter a continuação desse jogo e assim trazer outros jogos também. Se você estiver gostando, eu vou trazendo outros jogos, dependendo, e vai que intensifica um pouco a história. Obviamente, não pesquiso nada antes, apenas jogo para trazer uma gameplay um pouco mais rapidinha, com não tantos erros, e assim fica um pouco melhor para vocês observarem. Beleza? Então, deixa aqui nos comentários qual seria um próximo jogo que vocês gostariam que eu trouxesse, e se vocês gostaram dessa review para eu conseguir trazer as partes 2, 3, 4, 5 e aí matando todo esse jogo do Limbo. Tem um outro jogo chamado Inside, que é a mesma proposta, porém é um outro universo com outras propostas, porém a pegada ela é muito parecida, beleza? Use e abude das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!